Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral, secretário-geral e todos que nos assistem pelo YouTube. Declaro aberta a reunião de diretoria colegiada, número 878, informando que, em virtude do disposto da Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19, as reuniões de diretoria colegiada realizadas na sede da NTT estão temporariamente suspensas, sendo realizadas por videoconferência e transmitidas ao vivo no canal da NTT no YouTube. Informo que o diretor-geral em exercício, Marcelo Vinot, encontra-se ausente por estar em gozo de férias. Informo ainda que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da agência e solicito à senhora secretária que apresente a sequência de deliberação dos itens da pauta. Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral e todos que nos assistem no canal da NTT no YouTube. O primeiro item é a aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião de diretoria, número 877, foi distribuída para leitura com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada a sua leitura. Os diretores estão de acordo. Diretor Weber Siloni. O senhor está sem áudio, doutor Weber? De acordo. Ok. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Eduardo Marra. De acordo. Aprovado por unanimidade. O próximo item da pauta. Ok. Passamos agora à leitura dos itens do diretor Weber Siloni. O item 2.1.1 é da concessionária Ponte Rio-Niterói Ecoponte. Quarta revisão ordinária, sexta revisão extraordinária e reajuste da tarifa básica de pedágio. Processo 50.500.020.439.2020.48. O processo foi apresentado na reunião de diretoria número 875, realizada no dia 6 de outubro de 2020, pelo diretor relator Davi Barreto, o voto DDB número 85 de 2020. Na oportunidade, o diretor Weber Siloni solicitou vista ao processo e hoje será apresentado o voto vista DWE número 002 de 2020. Passo a palavra ao diretor revisor para exposição da matéria. Eu só queria fazer uma pequena introdução, que o ponto crucial dessas três últimas revisões tarifárias foi o fator Q, e foi amplamente debatido quanto à sua necessidade de uma instrução normativa que será feita a posterior. E fica evidente que nessas reuniões internas e do próprio colegiado onde deliberamos, as mais recentes, me leva a crer que o meu pedido de vista perdeu um pouco o objeto, não cabendo reforma técnica jurídica no voto do relator, o voto original neste momento. Eu procurei, então, dessa forma, complementar as determinações finais do voto do relator nas determinações que ele fez a Surod. Eu complementei fazendo uma conjunção do meu entendimento, do atendimento do Alexandre e do próprio Davi mesmo, Barreto, que é o relator desse qual fez vista. Eu ponderei que o parecer da SUIF, que balizou a aferição e aplicação do incremento tarifário, referente ao fator Q para as concessionárias MS Via, Consebra e a Via 40, que foi o meu relatado por mim e com vista do diretor Alexandre Porto, guarda relevante semelhança com o proposto pelo voto do Alexandre. Da mesma forma, o voto do diretor Eduardo Marra, número 9, retirado de pauta na 876, reunião de diretoria, que propõe o ressarcimento à Consebra devido à correção de potencial do fator Q aplicado. Na terceira, também revela alinhamento com o entendimento ora estabelecido pela diretoria colegiada. Assim, ressaltando o disposto no artigo 7 de 10233, que baliza o artigo 69 da Resolução NTT 5888, consideraremos que a valoração do fator Q nos moldes do deliberado e aprovado até o presente momento pela diretoria colegiada
deve ser aplicada também no processo revisional da Ecopontos, em observância à regra do precedente. Entendo que o princípio da colegialidade deve preponderar sobre a posição minoritária que foi a minha na reunião anterior. Nessa esteira, o princípio basilar da isonomia não nos permite apresentar cenário revisional que coloque a concessionária Ecoponte em condição singular de não cômputo do tarifário do fator Q. Nesses termos, não será apresentada novação quanto aos efeitos financeiros considerados pelo diretor relator. Caberá integralmente à área técnica, responsável pela instrução processual, em caso de revisão dos parâmetros até agora definidos, propor imediatamente à diretoria colegiada a revisão tarifária, ainda que em caráter extraordinário, a fim de promover tempestivamente os reajustes que, eventualmente, se fizerem necessários, decorrente de qualquer modificação que possa surgir durante a instrução normativa. Se a instrução normativa tiver qualquer interpretação diferente do que nós deliberamos nessas 3 revisões, ela deverá ser corrigida futuramente. Não sei se eu fui claro no que eu estou dizendo, né? Mas eu entendo que, se houver qualquer coisa durante a construção da normativa, esses 3 votos possam vir a ser revisados também num futuro próximo aí. Então, explicado isso, eu voto por aprovar a 4ª revisão ordinária e 6ª revisão extraordinária e o reajuste da tarifa básica de pedágio da concessionária Ponte Rio Niterói S.A., que alterará a TBP em 6,98, após o arredondamento passando de 4,30 para 4,60, nos termos do voto DDB, o número 85, e minuta de deliberação DDB também, 38.26.916. Então, não estou modificando nada no voto do relator, simplesmente eu estou complementando as determinações da SUROD, conforme lerei agora. Complementarmente, a recomendação exarada no voto visto 004-2020, que foi o do Alexandre Porto, apresente cronograma de revisão da modelagem do fator Q, e aí eu estou incluindo também a modelagem do fator X, avaliando se o apartamento desses processos do conjunto inserido na agenda regulatória não traria ganho em celeridade na elaboração desses normativos. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que o fator X e o fator Q constam da nossa agenda regulatória. Como houve esses votos em que nós fizemos, por uma questão, conforme o relator, da segurança jurídica, de já incluir o fator Q, então que se agilize essas instruções normativas, tanto do fator Q e do fator X, antecipando da agenda regulatória. Em vez de nós fazermos isso dentro do marco temporal da agenda regulatória, a gente faça ele mais célere e antecipadamente aos demais itens da agenda. Essa é uma das propostas. Implemente o produto contemplado no item 7221 do pregão eletrônico número 14 de 2019, que abarca o apoio técnico especializado na verificação da consistência, auditagem dos dados, informações e relatórios emitidos diretamente pelas concessionárias. Verifique os efeitos financeiros decorrentes da nota técnica número 024 GINF-SUINF, de 10/5 de 2017, no intuito de evitarmos eventual ônus do pagamento em duplicidade pelos das rodovias federais concedidas. E orientar a SUROD ainda que trate da recomendação expressa no item 3.1 do parecer da Procuradoria Federal junto à NTT,
que se refere à exclusão da verba de aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, dando-lhe encaminhamento apropriado. E ainda, perante o informado pela SUTEC, despacho SUTEC 38.42.542, e ressaltando a essencialidade por hora dos links de comunicação fornecidos pelas concessionárias para o perfeito funcionamento do CNSO/CIR, que mantém os investimentos já dados nos contratos referentes à citada tecnologia disponibilizada pelas concessionárias, até que haja a efetiva ativação do link, objeto do pregão eletrônico 07 de 2020, e este esteja integralmente atendendo às premissas de funcionamento do CNSO/CIR, principalmente quanto à fiscalização remota, de pesagem veicular e visualização das câmeras de FCTV. Esses são os complementos que eu gostaria que complementasse as nossas instruções da SUROD, lembrando que o diretor Marcelo Vinot disse que iria auxiliar com uma força-tarefa para que a SUROD tome essas providências com a maior celeridade possível. São só minhas considerações, mantido o voto do relator, em que tange a sua composição de revisão tarifária. Após a leitura do diretor revisor, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Renata, muito rapidamente, né, só para manifestar o meu alinhamento aí ao diretor Weber, as determinações da SUROD e as orientações, tá? Enfim, entendo que são válidas, pertinentes e vão trazer muitos ganhos aí no processo. Então, só para dar o meu, né, falar do meu alinhamento às determinações, orientações, né, minha única, talvez, né, preocupação seja eventuais efeitos retrospectivos, né, mas que a gente pode discutir talvez isso no futuro. Acho que o Weber comentou uma preocupação de que eventuais ajustes da metodologia tem que se avaliar em uma eventual revisão extraordinária se teria algum efeito no que a gente aprovou no passado, hoje e nas outras revisões, né, talvez seja a minha única preocupação, mas não sei, se você já quer cravar nesse momento essa determinação, ou a gente pode discutir isso no bojo da revisão do marco regulatório. Tá? Mas as determinações, orientações que você coloca aqui no voto, eu concordo com todas. Tá? Acho que são todas super pertinentes, super válidas. Agradeço. Mais alguém? Não, né? Então, feita a manifestação pelo diretor Davi, abro a votação os demais diretores. Só questão de ordem, nós estamos votando de acordo com o relator, tá? Eu não apresentei vista nada a não ser acréscimos do que tange as determinações para que só a SUROD apresente. Até porque na reunião anterior eu também pedi que ela ia apresentar um cronograma, e esse cronograma até agora não chegou em minhas mãos, e por isso que eu incluí aí com maior celeridade o pedido de tratar esse fator Q e o fator X antecipadamente à agenda regulatória dentro do cronograma cabível pela SUROD. Ok, mas de toda forma, a gente está agora fazendo a votação do seu voto, doutor Weber, que acompanha o voto do relator, né? Isso, então, perfeito. Aprovando a sua posição, a gente, quando considera aprovado o voto do relator, tá bom? Tá certo. Então, eu verifico com o diretor Alexandre, se ele acompanha, como ele vota. Acompanho o relator. Ok. Diretor Eduardo Marra. Mas aí é de acordo com o voto vista que acompanhou o relator, certo? É isso. Sim. Então é isso, de acordo com o voto vista que acompanhou o relator. Sim, exato. E diretor Davi Barreto? De acordo com o voto com as sugestões incorporadas pelo diretor Weber. Então, o senhor aprovado proclama o por resultado final. unanimidade. Próximo item da pauta. Ok. Passamos agora para o item 2.1.2.
da empresa concessionária de rodovias do Sul, Ecosul, Eco 050, concessionária de rodovias SA, concessionária Ecovias do Cerrado SA, concessionária Ponte Rio-Niterói, Ecoponte, Eco 101, concessionária de rodovias. Trata-se de pedido apresentado pelas concessionárias referente à comunicação de ajustes na estrutura societária do grupo de concessionárias da Eco Rodovias. É o processo número 50500 082 993 2020-19. O processo, ele foi apresentado inicialmente na reunião deliberativa eletrônica número 22, realizada entre os dias 26 a 29 de outubro de 2020, tendo o diretor-relator solicitado a retirada de pauta e solicitado a apresentação do processo na presente reunião. Passa a palavra ao diretor-relator para a exposição. Trata-se da operação societária apresentada para aprovação prévia desta agência pelas empresas do grupo Eco Rodovias, que atualmente administra a concessionária Ecosul, concessionária de rodovias do Cerrado, concessionária Ponte Rio-Niterói, Ecoponte, a Eco 101, concessionária de rodovias SA. O ajuste na estrutura societária promovida pelo Grupo Eco Rodovias não implica na transferência da titularidade das outorgas de concessão, não havendo, portanto, permissivo legal para o poder regulatório desta agência. Nesse sentido, a SUROD sugere que a diretoria tome conhecimento da reestruturação societária e declare a desnecessidade de sua submissão ao julgamento do colegiado para que a própria SUROD possa comunicar às concessionárias a inexistência de óbice para o seguimento da operação apresentada. Além disso, a SUROD recomendou a ratificação desse entendimento por meio da elaboração de uma súmula cujo texto foi ajustado e legitimado pela dessa agência. Posto de decisão nos termos da minutas acostadas aos autos. Esse é o voto. Bom, considerando que temos a proposta de aprovação de súmula, eu passo a palavra ao diretor-geral para que proceda em continuidade ao processo. Tendo em vista a proposição de súmula, nos termos do artigo 121 do nosso regimento interno, abro vista coletiva ao processo, informando como ele será deliberado na próxima diretoria. Passo a palavra ao secretário da reunião para apresentar o próximo item da pauta. Bom, passamos agora à leitura do item do diretor Eduardo Marra. É o item 2.2.1, Núcleo de Acompanhamento, Monitoramento e Articulação de Assuntos Estratégicos, NAM. Proposta de edição de súmula que disponha sobre requisito de pré-admissibilidade no tocante aos processos de revisões ordinárias e extraordinárias das concessões rodoviárias federais e esclarecer entendimento sobre as sucessivas solicitações por parte das concessionárias da reanálise de questões que já foram objeto de decisão de diretoria colegiada em atenções aos princípios da legalidade, eficiência e economicidade processual. É o processo 50.500 103 155 2020 96. Passa a palavra ao diretor-relator para a exposição da matéria. Boa tarde a todos. Senhora secretária, eu queria solicitar a retirada de pauta desse processo para uma melhor análise a respeito da matéria, por favor. Ok. Considerando o pedido do diretor Eduardo, verifico com os demais diretores se eles aprovam. Diretor Weber Siloni. Ok, de acordo com a retirada. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Davi Barreto. De acordo, aprovado por unanimidade. Passo a palavra à secretária para o próximo item. Ok. Item 2.2.2, concessionária das rodovias centrais do Brasil, Consebra. Quinta revisão ordinária, nona revisão extraordinária e reajuste da tarifa básica de pedágio. Processo 50.500 017 557 2020-79. O processo foi apresentado na reunião de diretoria número 876,
realizada no dia 13 de outubro, tendo o diretor relator solicitado a retirada de pauta e solicitada a inclusão na presente reunião para deliberação. Passo a palavra ao diretor relator para exposição da matéria. Vamos lá. Trata-se da proposta de deliberação da diretoria desta Casa para a autorização da 5ª revisão ordinária, da 9ª revisão extraordinária e do reajuste da TBP da concessionária das rodovias centrais do Brasil, Consebra, com finalidade de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A concessionária apresentou sua proposta de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de acordo com as resoluções da ANTT. As análises técnicas operacionais pertinentes foram realizadas pela Gerência de Fiscalização e Investimento de Rodovias e pela Gerência de Gestão Econômico-Financeiro de Rodovias, ambas da SUROD. Destaco das análises que, com a aplicação integral do fator C, a média das variações das tarifas de pedágio reajustadas e arredondadas nas praças de pedágios da concessão para a categoria 1 de veículos, em comparação às tarifas aprovadas na revisão anterior, correspondeu ao percentual negativo de 44,44%. Assim, foi solicitado à SUROD que calculasse o impacto da projeção de redução na geração de receita para a concessionária, na aplicação do fator C, e, tendo em vista que a Consebra está pleiteando junto aos juízes arbitrais a manutenção da liminar que proibia a redução do pedágio, anteriormente vigente. Diante da questão, a SUROD elaborou nota técnica sugerindo, dentro dos cenários possíveis, parcelamento da aplicação do fator C, com aplicação em 3 vezes, pois a proposta de parcelamento que mais se aproximava a zero de variação da medida das tarifas arredondadas de todas as praças de pedágio, sendo o valor de menos 2,49%. Foi solicitado também manifestação da Procuradoria Federal junto à ANTT quanto à juridicidade da proposta da SUROD, de aplicação de parcelamento em 3 vezes, do fator C, na 5ª revisão ordinária e na 9ª revisão extraordinária e reajuste da TBP, da Consebra. A Procuradoria-Geral emitiu parecer, concluindo que há respaldo contratual expresso para a não utilização do montante integral da conta C, no cálculo do fator C, buscando evitar grandes oscilações tarifárias, como parece ser o caso submetido em consulta, quando se tenta evitar um impacto tarifário superior a 40%. Diante disso, destaco oportuno ressaltar que o pedido de retirada de pauta protocolado pela Consebra não foi procedido, sendo que juridicamente não há qualquer impedimento ao prosseguimento desta análise. Assim, os efeitos dessa revisão e do reajuste da tarifa da concessionária altera as tarifas médias arredondadas de todas as praças de pedágio com um decréscimo de 2,49%. Isto posto, considerando as instruções técnicas e jurídicas constantes nos autos, voto pela aprovação da 5ª revisão ordinária e da 9ª revisão extraordinária e do reajuste TBP da concessionária das rodovias centrais do Brasil, Consebra, conforme valores estabelecidos na minuta de deliberação. Assim é o voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria, antes de passarmos ao procedimento de votação. Não havendo manifestações sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores. Diretor Weber Siloni. Acompanhe o relator. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Davi Barreto. De acordo, aprovado por unanimidade. Passo a palavra à secretária da reunião para a apresentação do próximo item da pauta. Considerando a relevância e a urgência da matéria a ser deliberada, o diretor-geral substituto trouxe um processo para ser deliberado como extra-pauta, de relatoria do diretor Eduardo Marra. Trata-se do processo da concessionária Ecovias do Cerrado S.A., proposta de reajuste da tarifa básica de pedágio e o início da cobrança do pedágio da concessionária nas praças de pedágio P1 e P2 do trecho concedido da BR 364-365, Goiás, Minas Gerais. Processo 50.500,
092-135-2020-82. Os diretores estão de acordo com a inclusão do processo extra-pauta? Diretor Weber Siloni? De acordo. Diretor Alexandre Porto? De acordo. Diretor Davi Barreto? De acordo. Ok. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de proposta formulada pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, SUROD, de autorização do início da cobrança de pedágio da concessionária Ecovias do Cerrado S.A., nas praças de pedágio P1 e P2, bem como de reajuste de tarifa básica de pedágio, TBP. O presente processo foi inaugurado pela carta protocolada em 2 de nove de 2020, por meio do qual a concessionária noticiou a conclusão dos trabalhos iniciados na frente de recuperação e manutenção, razão pela qual solicitou vistoria da NTT nos termos do contrato de concessão. A vistoria foi devidamente realizada pela comissão constituída por portaria da SUROD, a qual apontou em seus pareceres iniciais pendências por parte da concessionária, que deveriam ser sanadas e apresentadas à NTT. Assim, após a comprovação de saneamento das pendências, a comissão técnica, ao avaliar que a maioria das inconformidades anteriores relatadas foram sanadas, entendeu ser possível o prosseguimento dos trâmites para emissão do ato de autorização para início da cobrança pleiteada, ainda sob a condição de que todas as pendências existentes fossem resolvidas pela concessionária antes da efetivação da cobrança. Logo em seguida, a SUROD se manifestou atestando a capacidade da concessionária para a operação do sistema rodoviário, que teria sido comprovada por meio de termos de vistorias. Vale destacar que as pendências ainda apontadas anteriormente e condicionadas suas soluções para a cobrança de pedágio, como do tipo elementos de proteção de segurança e auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, foram devidamente sanadas e vistoriadas pela comissão. E assim, os demais requisitos exigidos para o início da cobrança de pedágio foram atestados pela SUROD. No que se refere ao reajuste, o contrato de concessão e a legislação em vigor asseguram ao concessionário o reajuste da tarifa de pedágio, de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro, bem como manter atualizado o valor cobrado a título de tarifa. A tarifa básica de pedágio terá o seu primeiro reajuste na data de início da cobrança de pedágio, que servirá como data base para os reajustes anuais posteriores, a fim de incorporar a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, calculado pelo IBGE. Assim, aplicando-se os critérios contratuais, o reajuste resulta em um acréscimo percentual de 15,33%, condicionado ao início da cobrança do pedágio em novembro de 2020. Após a aplicação do critério de arredondamento, o valor da tarifa de pedágio é de R$ 4,90, que equivale ao valor da tarifa a ser efetivamente cobrada ao usuário para a categoria 1 de veículos. Com essas considerações, voto pela autorização do início da cobrança nas praças de pedágio P1, em Uberlândia, P2, em Monte Alegre de Minas, bem como pela aprovação do reajuste da tarifa básica de pedágio, na forma da minuta de deliberação. Assim é o voto. Após a leitura do diretor, relator, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Não havendo manifestações sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores. Diretor Weber Siloni. De acordo conforme exposto pelo relator. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Davi Barreto. De acordo, aprovado por unanimidade. Não temos mais itens. Ok, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião de diretoria, número 878, às 16h30.